Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal Fiel é a Palavra. Estamos hoje aqui para falar de um texto da Palavra de Deus, um texto bem conhecido da igreja, que se encontra em João capítulo de número 10, versículo também de número 10, que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos, meus irmãos, que o diabo é o nosso adversário. E nós sabemos, meus irmãos, que a própria Bíblia coloca alguns adjetivos sobre a pessoa do diabo, como por exemplo, pai da mentira, enganador, acusador. Em Apocalipse também a Bíblia fala sobre o diabo como antiga serpente, antigo dragão, enfim. E nós sabemos que tudo que tem de ruim vem da pessoa do diabo, porque ele não quer que o ser humano chegue à salvação. Mas não é pelo fato de que tudo que tem de ruim na pessoa do diabo, em tudo que é coisa, vamos colocá-lo como a peça principal dos textos bíblicos. Ainda mais sobre aqueles que realmente não estão falando. Aqui a Bíblia está dizendo, Jesus está falando, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E geralmente nós usamos esse texto dizendo que o ladrão aqui é o diabo. E é certo que o diabo é ladrão. É certo que o diabo mata, destrói, rouba. Tudo isso é certo. Mas nesse texto aqui, dentro do contexto em que Jesus está falando, ele não está falando diretamente do diabo. E eu quero explicar isso para vocês. Jesus aqui está usando uma metáfora. A Bíblia é rica em metáforas, em parábolas, em linguagem figurada, tipologia, sombras, sinais. E aqui Jesus está usando uma metáfora. Ele está falando que ele é a porta, por exemplo, aqui no verso 9, eu sou a porta. Jesus não é uma porta, é uma metáfora. Ele fala aqui de ladrão, mas não é um ladrão, pessoa com máscara, com uma arma para tentar roubar, invadir uma casa. Não, aqui é uma metáfora. E eu quero ler o primeiro verso do capítulo 10 em diante, para você entender o que Jesus está falando. Veja bem: em verdade, verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aí nos versos 8, 9 e 10 diz: Todos quantos vieram antes de mim, veja que Jesus usa um plural aqui. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Plural. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. E Jesus vem no verso 9 dizendo: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E no verso 10 então que nós lemos: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor da vida pelas ovelhas. Veja, meus irmãos, no verso 8 ele fala em plural. Ele diz: Todos quantos vieram antes de mim. Quem é que ele era? Quando ele fala antes de mim, não é sobre a pessoa dele como um ser humano, mas ele está falando dele como Messias. Então todos que vieram antes de Jesus dizendo: eu sou Messias, eu que vou salvar Israel, ele está dizendo isso. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores.
E aí ele só explica o que faz um ladrão, no verso 10. Ele diz: o ladrão ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então na época de Jesus, e antes até mesmo de Jesus nascer, havia muitos vultos ali, dizendo-se serem o Messias, seriam enviados, né? Mas na verdade eles eram apenas, como Jesus usa aqui uma metáfora, né? Eram ladrões, ou seja, estavam lá para roubar a fé das pessoas, estavam lá para enganar as pessoas. Essa palavra ladrão, no grego aqui, vai estar aqui mostrando para você o significado. Do grego, significa homens que ensinavam fora do padrão, ensinavam as coisas não de acordo com a palavra, mas para benefício próprio. Então esses eram os que se diziam Messias e que Jesus está dizendo: eles são ladrões, salteadores, que vieram antes de mim, mas eu sou o verdadeiro. Então no primeiro verso do capítulo 10 ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta. O que é entrar pela porta? Isso aqui é uma metáfora de novo. A porta para o Messias entrar era a lei e os profetas. Então Jesus ele veio e cumpriu a lei. Jesus ele veio e cumpriu todas as profecias. Tudo que fala sobre o Messias cumpriu-se em Jesus. Então ele está dizendo: eu entrei pela porta, os outros vieram por outros lados, pela janela, fizeram um buraco na parede, não sei. Mas Jesus ele veio pela porta. E olha bem o que ele diz: a porta do aprisco das ovelhas. Qual é o aprisco das ovelhas? É uma metáfora de novo. O aprisco é Israel. Israel é o aprisco. E olha bem o que ele diz no verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos. Então aqui, Jesus está dizendo que o aprisco é o Israel. Que depois, aqueles que aceitariam ele, as ovelhas de Israel que aceitariam, porque não é todos que vão aceitar Jesus, você sabe disso. Então, mas aqueles que aceitarem Jesus sairão do aprisco, ou seja, não ficarão dentro do judaísmo, sairão do judaísmo e Jesus será o pastor deles, junto com os gentios que depois a igreja vai ganhar e que nós, no caso, fazemos parte hoje. Então isso aqui são metáforas que Jesus está usando para tentar explicar algo espiritual. Então, veja bem, no verso 12 ele continua dizendo assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Então nós vemos outra expressão aqui: o mercenário. Quem eram os mercenários? Na antiguidade, os pastores é que pastoreavam as ovelhas. Levavam para os montes, né, as pastagens. Mas às vezes por alguma dificuldade, por ter que viajar, ou doença na família, qualquer coisa que eles não pudessem continuar pastoreando as ovelhas, o que eles faziam? Eles pagavam pessoas para cuidar das ovelhas. Então, isso Jesus está chamando de mercenário, que cuidava das ovelhas por dinheiro. Então ele diz: o mercenário não é pastor. Por quê? Porque trabalha por dinheiro. Agora o pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Quando nós falamos isso, lembramos de Davi. Davi, ele dava vida pelas ovelhas. Ele lutou contra o leão, ele lutou contra o urso, para tirar as ovelhas da boca dos animais que eram predadores. Mas o mercenário, que Jesus não é pastor, quando ele vê vir o lobo, ele foge. Ele foge. E o lobo então arrebata as ovelhas e as dispersa. Então, se nós pudéssemos usar aqui, nesse texto, e encaixarmos Satanás, encaixaríamos ele como lobo, não como o ladrão. Porque Jesus, ele disse que os ladrões
Ele usou o plural. E depois, no verso 10, ele explica o que o ladrão faz. Ele não precisava usar o plural de novo para dizer os ladrões fazem isso, mas ele usou o singular agora para explicar o que um ladrão faz. Ele diz, primeiro verso 8, ele diz, todos que vieram antes de mim, todos que disseram que era Messias e que estavam sendo enviados por Deus, enfim, são ladrões e salteadores. Ou seja, eles estavam lá para roubar as ovelhas, para enganar as ovelhas, para ensinar fora do contexto bíblico, para eles ganhar benefícios, dinheiro, fama, tantas coisas. Como hoje muitos pastores fazem. Eles não pastoreiam ovelhas, eles não pastoreiam o rebanho de Deus, eles não cuidam das ovelhas de Deus, eles apenas são pastores ou se auto-intitularam pastores para ganhar recursos financeiros, para ter suas mansões, seus carros de luxo, enfim, mas não pastoreiam, não cuidam da ovelha, não sabem se a ovelha anda realmente na palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus. Isso para eles não interessa. Interessa que tragam os dízimos, as ofertas, para que eles tenham como se manter. Então Jesus está ensinando isso. E daí no verso 10 ele explica o que o ladrão faz. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então essa passagem bíblica não está se referindo ao diabo. Embora nós sabemos que o diabo é tudo de ruim. Mas uma coisa é você dizer que o diabo é ladrão, dizer que o diabo rouba, dizer que o diabo mata, dizer que o diabo destrói. Outra coisa é você pegar um versículo e querer encaixar Satanás nele. Só porque você sabe que ele mata, rouba e destrói, não quer dizer que nesse versículo aqui está encaixado Satanás. É que Jesus está falando das pessoas que se auto-intitulavam Messias na sua época ou antes dele. Então isso é bom para nós entendermos o texto, o contexto, usar a hermenêutica, a exegese, para compreendermos o que estamos lendo, vermos a cultura, a época em que isso foi falado, né? E trazermos sempre um conteúdo verdadeiro. Por quê, meus irmãos? Porque um dia nós teremos que prestar conta de tudo que nós pregarmos. E como que eu vou pregar uma coisa errada daquilo que a Bíblia não está dizendo? Nós temos que entender o seguinte, o tempo da ignorância já passou. Nós temos recursos 1000 para entendermos a palavra de Deus. Você pode pegar Bíblias hoje com muita facilidade, que tem o grego, que tem o hebraico. Se você ler no grego essa passagem, eu vou deixar aqui, o que significa ladrão. Você vai entender então que não está falando do diabo. Se nós pudéssemos pegar o diabo e colocar nesse texto, seria aqui no verso de número 12, em que fala do lobo, que arrebata as ovelhas e a dispersa. Então aqui poderia de repente encaixar Satanás, mas nessa questão do ladrão, realmente aqui não está falando dele. Eu espero que essa explicação, essa explanação dessa palavra possa ajudar você nas suas pregações, né? Não pregar o que os outros dizem, mas pregar o que a palavra diz. Nós somos muito de pregar o que os outros estão falando. Ouvimos lá que a Bíblia diz que 1000 anos chegarás e a 2000 não passarás, e saímos pregando, né? Ouvimos alguém dizer que Deus escreve reto em linhas tortas, e saímos pregando que a Bíblia está dizendo que Deus escreve reto em linhas tortas. Ouvimos dizer tantas coisas, mas não procuramos nos aplicar na palavra e ver o que ela está dizendo. Então fica essa dica que eu deixo para você aí, meu irmão, pregador, ensinador da palavra de Deus. Vamos cuidar, porque de tudo que nós pregarmos, um dia nós teremos que dar conta. Então vamos pregar corretamente para que o nome de Jesus seja glorificado. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.